E agora a segunda parte, que eu vou falar mais precisamente sobre a frente asiática da Segunda Guerra Mundial, que é a guerra basicamente entre o Japão e os Estados Unidos. Primeiramente, eu tenho que explicar como o Japão chegou, teoricamente, a esse conflito de uma maneira tão forte assim. Antes da crise de 1929, o Japão já tinha passado pela segunda revolução industrial e era um país que normalmente comprava matérias-primas na Ásia e exportava produtos industrializados para os Estados Unidos. Esse era o negócio industrial que o Japão praticava até a crise de 1929. Porém, depois da crise de 1929, você tem a chegada do keynesianismo nos Estados Unidos e em diversos outros lugares do mundo, para você realmente ter uma proteção das indústrias internas. Então, o que vai acontecer vai ser com que as barreiras alfandegárias americanas vão ficar muito mais acentuadas em relação aos produtos japoneses. Os produtos japoneses vão chegar muito mais caros às fronteiras dos Estados Unidos. Então você tem basicamente uma crise industrial pós 1929. O Japão passou por uma crise tão grande que quase houve uma interrupção da produção industrial como um todo. E aí, agora nós vamos falar sobre como o Japão conseguiu sair dessa crise. E a resposta foi o militarismo e foi o expansionismo japonês. Por quê? Porque o objetivo do Japão era conseguir o controle sobre as fontes de matérias-primas. Dessa forma, o Japão não precisava mais comprar as matérias-primas em si, eles só iam extrair. E isso ia fazer com que o produto japonês ficasse mais barato ainda. Então, o que o Japão fez? O Japão aproveitou um momento de fragilidade da China, porque a China estava passando por um conflito interno naquele momento. Mais precisamente, conflitos que iam originar a China comunista depois, que é um regime que está até hoje integrado na China. Lógico que houve diversas mudanças ao longo do período, mas a China no momento já estava encaminhando para um conflito que ia resultar na transformação da China como um país socialista, e a China era o alvo mais fácil naquele período. Principalmente alvo muito importante do território chinês era a região da Manchúria. Essa região aqui é uma região que é muito rica em recursos minerais e em petróleo. É uma região importante aí para vocês que vão fazer uma prova de geografia específica, porque é uma região que eles podem perguntar sim, é a região da China, que é uma região importante, eles podem pedir para você apontar no mapa e pedir para você nomear essa região. Então, o Japão vai aproveitar desse momento de fraqueza da China, vai invadir a região da Manchúria, vai começar a extrair radicalmente matéria-prima. Pessoal, é importante também falar em relação à Coreia aqui, porque a Coreia está um pouco em vigor no noticiário esse ano. A Coreia já era um território japonês, a Coreia já tinha sido dominada pelo Japão, porque o Japão ele tem essa tendência expansionista desde os períodos da Primeira Guerra Mundial. Então o Japão já era conhecido ali na região da Ásia como quase um império japonês. Por quê? Porque estava cada vez mais em expansão. Então o Japão invadiu a região da Manchúria, dominou economicamente a região da Manchúria. Evidentemente que os líderes políticos japoneses tinham um acordo muito forte com os burgueses do Japão, porque o maior interesse do crescimento econômico era sim dos burgueses, efetivamente. E o Japão vai começar a fazer uma exploração desenfreada da região da Manchúria. E evidentemente que a economia do Japão vai começar a se recuperar, vai se recuperar principalmente por quê? Por causa do expansionismo, por causa do armamentismo japonês, ou seja, você vai ter um aumento da produção de armas, ao mesmo tempo você vai ter recursos naturais à vontade com a região da Manchúria, que era muito abundante em fontes naturais de minérios, então você vai ter uma grande produção armamentista. E com isso o Japão vai retomar sua indústria-chefe, no caso que era a indústria de fabricação de armas. O Japão vai começar a recuperar sua economia produzindo mais armas, e armas para fomentar mais expansionismo, e quanto mais expansionismo, mais fonte de matéria-prima barata o Japão ia ter. Isso tornou um ciclo vicioso. Cada vez que o Japão dominava uma nova região, precisava proteger essa região, e mesmo assim já estava desembocado uma ideia de dominar outras regiões, ou seja, a produção de arma cada vez aumentava, o Japão ficava cada vez com um poder militar maior e com mais fontes de matéria-prima. E até 1937 o Japão já dominava vastas áreas chinesas, ou seja, o Japão começou pela Manchúria e foi incorporando diversas áreas da China ao seu domínio militar e político.
Aqui nós temos um mapa aqui do lado mostrando, né, que as ilhas japonesas em 1931, você tinha basicamente a Coreia aqui, o Japão e outras ilhas aqui para cima, bem no extremo oriente da Ásia. Em 1931 a 33 você tem a dominação da região da Manchúria e depois basicamente essa expansão do Japão não teve fim. O Japão foi tomando pedaços do litoral chinês, pegou Pequim, pegou a região aqui de Cantão, pegou Xangai também, que é uma região muito importante do território chinês, é uma região importante até hoje. E com isso você vai ter a fomentação, evidentemente, de uma guerra da China contra o Japão. A China tentando recuperar esses territórios que haviam sido dominados pelo Japão, enquanto passava pela sua revolução interna. E assim vai começar a Guerra na Ásia. A Guerra na Ásia começa com um conflito militar entre o Japão e a China. É importante falar que basicamente quase todo o território chinês vai ser ocupado pelo Japão, mostrando a diferença absurda entre poderes naquele momento. O Japão era muito mais poderoso militarmente que a China. E em 1939, inclusive, a França já vai ter sido rendida pela Alemanha. Então a Indochina francesa vai ser domínio nazista. Então você vai ter basicamente a Alemanha cedendo a ocupação da Indochina para o Japão, como eu falei para vocês, daquele acordo do eixo que existia, o chamado Tratado do Eixo, Berlim, Roma, Pequim, né? Basicamente os três países fascistas, os três países expansionistas naquele momento, que era a Alemanha nazista, a Itália fascista de Mussolini e o Império Japonês do ditador Hirohito. E o que vai acontecer? Em resposta a esse domínio, né, da região da França ali na Ásia, os Estados Unidos, que apoiava evidentemente a França e a Inglaterra, por quê? Porque eram os países em que que os Estados Unidos tinha mais negócios, os Estados Unidos tinha mais empréstimos, então os Estados Unidos não queria que a Inglaterra nem a França perdessem a guerra. Os Estados Unidos ele vai decretar um embargo de matérias-primas essenciais em relação ao Japão, ou seja, o que é um embargo? Você impedir que entrasse matérias-primas no Japão, ele vai basicamente decretar um embargo ali de produtos americanos, de matérias-primas americanas para entrar no Japão. Evidentemente vai ser um golpe relativamente importante no Japão naquele momento, mas o principal golpe foi realmente congelar os créditos japoneses, ou seja, os empréstimos que os Estados Unidos estavam fazendo em parcelas para o Japão iam ser congelados e o Japão evidentemente que ia perder dinheiro de investimento. E evidentemente para você promover uma guerra você precisa de muito dinheiro. Então os Estados Unidos fez um golpe brutal na economia do Japão, evidentemente que o Japão não gostou disso e começou a aumentar a tensão entre os Estados Unidos e o Japão. O Japão cada vez vai começar a ver os Estados Unidos como um adversário para dominar a região do Pacífico, porque se vocês pegarem um mapa mundi, pegarem um globo, vocês vão ver que o que delimita o Japão e os Estados Unidos é o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico tem diversos arquipélagos, tem diversas ilhas, então os Estados Unidos era a única potência que poderia impedir o Japão de ter o domínio completo ali da região do Pacífico, da região da Ásia. Então, o que o Japão vai fazer? O Japão vai tentar acabar com a única base terrestre que os Estados Unidos tinha na região do Pacífico, que era a base de Pearl Harbor, que ficava no Havaí. O Havaí é uma ilha que fica no meio do Pacífico, é uma ilha americana desde muito tempo. O Japão ele vai fazer um ataque surpresa, um ataque de madrugada, um ataque sem avisar, o que vai ser considerado uma coisa muito desonrosa naquele período, porque quando você normalmente declarava uma guerra, né, você tinha um documento que falava: eu estou entrando em guerra contra você, para os dois exércitos se prepararem, era uma questão de honra naquele momento, mas o Japão faltou com isso. O Japão fez um ataque de madrugada, um ataque surpresa à base. Ou seja, os danos a Pearl Harbor foram imensos, os Estados Unidos perdeu porta-aviões, perdeu diversos mecanismos de batalha muito importantes. E o objetivo principal era, evidentemente, né, que era fazer uma hegemonia ali na região do Pacífico, fazer com que os Estados Unidos não tivesse chance de fazer uma nova frente de batalha e que a região do Pacífico fosse dominada de forma hegemônica pelo Japão. Aqui nós temos um mapa, né, mostrando a região do Pacífico. Aqui, pessoal, nós temos a porção do Alasca, né, que é uma área dominada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos está mais ou menos aqui no mapa, não mostra ele aqui nesse mapa, mas a região de Pearl Harbor que fica nas ilhas
do Havaí, que pertence aos Estados Unidos, que ficam basicamente no meio do Pacífico, e aqui mostrando o Japão. É uma distância razoável, evidentemente, que para a Ásia do Havaí, mas você tinha evidentemente o Japão fazendo esse ataque surpresa para acabar com qualquer base militar que os Estados Unidos tivesse naquela região terrestre. E você vai ter, né, a formação, após o ataque a Pearl Harbor, da chamada Grande Esfera de Coprosperidade da Ásia Oriental. O Japão ele vai criar esse nome para basicamente denominar o seu império. Ele não vai falar que é um império, não vai falar que dominou as regiões. Ele vai falar que é uma área de coprosperidade. É uma área em que os países da Ásia prosperam. Evidentemente que vai ser uma denominação tentando esconder a verdadeira face do domínio japonês. O Japão vai dominar diversas regiões do Pacífico, aproveitando que os Estados Unidos não podia mais fazer frente naquele instante. Os Estados Unidos vai controlar a produção da borracha no mundo, que era no momento um insumo muito precioso. Vai fazer uma grande produção de estanho, que era um mineral precioso. E vai basicamente controlar grandes reservas de petróleo, porque tinha muitos arquipélagos. Vai controlar bauxita também, zinco, cromo de cobre e diversos outros minerais. Então você tem basicamente o Japão ali formando uma grande estrutura para a sua indústria de guerra. Eu até coloquei uma imagem aqui, né, falando dessa esfera de coprosperidade da Ásia Oriental, mostrando aqui totalmente todo o cinismo japonês, né, falando, tipo, essa mensagem que falava que com a ajuda do Japão, Manchúria e China, todos podemos ficar em paz, basicamente. Ou seja, falando que como se o Japão não tivesse invadido a China e a Manchúria e dominado territórios à força, né, falando que o Japão era um aliado da Manchúria e da China. E aqui nós temos todo o mapa formado pelo chamado Império Japonês, ou como eles denominaram, esfera de coprosperidade da Ásia Oriental. Toda essa região estava sendo dominada efetivamente pelo exército japonês. E aí, você evidentemente vai ter uma contraofensiva americana que vai demorar alguns anos, vai demorar alguns meses na verdade, né, porque já estávamos em 1942, mas os Estados Unidos evidentemente que vai voltar forte. Por quê? Porque os Estados Unidos se sentiu traído, se sentiu de uma certa maneira com uma faca nas costas. Então vai começar toda aquela comoção da população americana. Por quê? Porque os Estados Unidos foi atacado sem ter feito nada. Basicamente, os Estados Unidos não tinha atacado militarmente ninguém. Esse vai ser o motivo que vai fazer com que os Estados Unidos entrem na guerra. Isso vai unir muita população americana. Então você vai ter um nacionalismo muito forte dos americanos em relação a esse atentado, basicamente, entre aspas, o que aconteceu ali na ilha de Pearl Harbor. Então você vai ter diversos cartazes convocando a população americana para a guerra. Aqui eu coloquei um exemplo de um cartaz: você nos deu o fogo, agora nós estudaremos o inferno. Ou seja, nós vamos ter realmente aquela questão de revanche, aquela questão de nós vamos vencer você, Japão, porque você começou uma guerra de uma maneira errada, porque você meteu uma faca nas nossas costas. E você vai ter a Batalha de Midway, que vai ser uma batalha importante, vai ser a primeira derrota efetiva japonesa no conflito da Segunda Guerra Mundial. O Japão vai perder um porta-aviões, que é um mecanismo militar muito importante em guerras, vai perder diversas populações treinadas, vai ser um golpe duro no exército japonês. Nesse momento o Japão já vai ficar receoso em relação à sua situação ali no Pacífico. E o Japão, os Estados Unidos vai fazer uma estratégia muito interessante. Ele vai fazer ocupação de estratégicas, ele vai saltar regiões que eram densamente fortificadas, ou seja, em vez deles tentarem ocupar diretamente a ilha que fosse mais fortificada, eles ocupavam primeiramente as ilhas em volta, que eram ilhas menores, e depois faziam uma base terrestre para conseguir enfrentar a fortificação maior. Foi uma estratégia que foi muito eficiente, e além disso você vai ter o bombardeio sistemático aéreo, diversas bases chinesas que eu quero me referir são bases japonesas, né? São bases que o Japão tinha dominado ali, que ficavam em território chinês. Então você vai ter os Estados Unidos bombardeando zonas vitais ali, teoricamente, para a sustentação do exército japonês. E você vai ter uma guerra submarina muito forte também, né? Porque era um conflito efetivamente muito mais aéreo e naval do que terrestre, né? Porque era basicamente formado por vários arquipélagos nesse campo de batalha. O Japão, conforme vai começar a perder, o Japão vai radicalizar. O Japão vai começar a utilizar aviadores suicidas, o que era uma coisa na época impensável.
foi uma surpresa enorme para os americanos, simplesmente um avião entrando em bases militares americanas do nada, assim, se sacrificando o piloto. E mesmo assim o Japão vai perder Filipinas e a Birmânia. Birmânia é essa região aqui no sul da Índia, Filipinas é esse arquipélago aqui ao sul do Japão. Basicamente não precisa decorar isso, só mostrando o mapa para vocês mesmo. E o Japão vai continuar perdendo cada vez mais. O Japão vai basicamente passar por um período muito difícil, vai começar a passar fome no seu território interior, a população civil vai começar a passar fome, as indústrias vão ser paralisadas por falta de fontes naturais, porque os Estados Unidos vão começar a reduzir a área de domínio japonês, os recursos bélicos japoneses estavam quase todos destruídos. O Japão estava mostrando sérios sinais de esgotamento. Você já tinha um ataque direto ao território chinês, como em regiões de Iwo Jima e Okinawa. Então você vai ter uma resistência desesperada dos japoneses. Pessoal, é importante falar agora da questão cultural do Japão. Como eu falei para vocês da Alemanha na Primeira Guerra, como eu falei para vocês da Rússia, mesmo na primeira parte, são povos extremamente orgulhosos e pessoas que não se rendem a nenhum custo. Então você tinha uma resistência totalmente desesperada do Japão e sempre uma crença de que ainda podiam vencer. Os Estados Unidos temiam um banho de sangue porque não havia sinais que o Japão ia se render. Mesmo o Japão já tendo perdido todo o seu império, mesmo o Japão já sofrendo ataques direto ao território japonês. E aqui, pessoal, até coloquei uma notícia que mostra, né, o quão frenético chegou esse fanatismo japonês. Esse soldado aqui, ele permaneceu 30 anos após o fim da guerra vigiando uma ilhinha pequena ali de Filipinas. Ou seja, ele passou 30 anos ali após o fim da guerra cumprindo sua função, nem sabendo o que estava acontecendo, e ele simplesmente foi perguntado: por que você não saiu dessa ilha? Você não percebeu que a guerra acabou? Você não percebeu que não tinha mais comunicação? Ele disse o seguinte, ele falou que não vigiar a ilha traria vergonha para si mesmo e para sua família. Ou seja, foi por isso que ele ficou tanto tempo naquela ilha, porque ele tinha recebido uma ordem e ele ia cumprir a todo custo. Isso mostra e denota muito bem o fanatismo japonês naquele período. E os Estados Unidos, pessoal, vai acabar testando uma nova arma justamente para tentar diminuir o máximo número de mortos total no Japão. Existem diversos indícios que isso realmente é verdade, que o uso da arma nuclear evitou um número maior de mortos no Japão. Ou seja, foi uma coisa muito maquiavélica, foi algo em que os fins realmente os fins justificaram os meios, ou seja, eles fizeram um grande massacre para evitar um número maior de mortos. Já diversos indícios que isso realmente tenha sido verdade, mas evidentemente que você tinha um certo desejo por diversas autoridades militares americanas de testar essa arma nuclear e realmente já impor a hegemonia americana no mundo e de fazer uma revolução bélica. Você vai ter a disparada primeiramente da bomba de Hiroshima. Vão morrer 100 mil pessoas quase instantaneamente. Vai ser uma arma que vai revolucionar de uma vez por todas a guerra. Não existia mais por que você ter um conflito com tropas depois que essa arma foi inventada. E essa bomba de Hiroshima, ela vai ser um choque muito grande para o mundo inteiro. E mesmo assim, para denotar mais uma vez o fanatismo japonês, o Japão não vai desistir. O Japão vai continuar no conflito e 3 dias depois os Estados Unidos dá um ultimato: ou vocês desistem ou mais uma bomba. E foi mais uma bomba. Eles jogaram sobre Nagasaki, que foi a bomba, evidentemente, que mais teve repercussão. Cerca de 200 mil pessoas foram mortas. Então isso no momento foi um choque enorme para o mundo e para todos os países, inclusive para os próprios aliados que não tinham noção que uma arma dessa fosse possível naquele momento. Aqui algumas imagens que mostram a devastação que ficou o Japão pós a bomba nuclear. E o que vai acontecer? O Japão vai desistir mesmo depois da segunda bomba? Não. Então os Estados Unidos vai começar a ameaçar a jogar a bomba em Tóquio. Tóquio era a região mais populosa do Japão, evidentemente que o massacre ia ser enorme. Então, visto a isso, o Japão vai se render incondicionalmente, evidentemente que vai ser uma humilhação muito grande para o Japão, devido a características da cultura japonesa. E o Japão vai se render. Assim que o Japão se rende, a União Soviética aproveita e toma Manchúria, que era aquela região do norte da China.
ali, teoricamente, da parte norte oriental da China, vai tomar também uma parte do norte da China, ali que o Japão tinha dominado, e vai tomar a Coreia do Norte, que vocês já sabem que vai depois ter um regime comunista. A Coreia do Norte está em visão aí nas notícias até os dias de hoje. E pessoal, agora falando dos acordos de paz em específico, talvez essa seja a parte mais importante da aula, porque é efetivamente a parte que cai no vestibular. Antes do final da guerra, inclusive, quando os aliados já sabiam que a Alemanha e o Japão não tinham mais chance de vitória, quando as perdas do lado do eixo estavam muito grandes, os aliados já tentaram fazer acordos para decidir como o mundo ia ficar após esse conflito, pós-guerra. Em 1943, no finalzinho desse ano, você vai ter a Conferência de Teherã. É importante gravar o nome das conferências, o vestibular acaba cobrando isso de vocês. Na Conferência de Teherã, o que aconteceu? Roosevelt, que era o presidente americano, Churchill, o primeiro-ministro inglês, e Stalin, não nessa ordem aqui na foto, Roosevelt é o do meio, Churchill aqui o da esquerda e Stalin o da direita. Eles trataram já de uma certa divisão, uma divisão que não se consolidou naquele momento da Alemanha, do que iam fazer depois que a Alemanha fosse derrotada, e eles trataram da anexação dos países bálticos pela União Soviética. Os países bálticos são esses países aqui que ficam entre a massa continental da Rússia e a massa continental aqui centro-europeia da Alemanha. São esses países aqui, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Então esse tratado é importante que vocês tenham em mente que a Conferência de Teherã foi para a anexação dos países bálticos ao domínio da União Soviética. É isso que o vestibular pode cobrar de vocês. Aqui, especialmente FUVEST, vai cobrar algo desse tipo. E agora os outros dois acordos de paz, que são muito mais importantes que o primeiro. Você vai ter a Conferência de Alta em fevereiro de 1945. Você vai ter já basicamente quase o encerramento da guerra nesse momento. Você vai ter a criação da ONU, basicamente um organismo mundial para substituir a Liga das Nações, que evidentemente se mostrou incompetente para tentar consertar situações internacionais. Por quê? Porque ocorreu a Segunda Guerra Mundial, o conflito mais sangrento da história da humanidade, enquanto a Liga das Nações estava em vigor. Ou seja, evidentemente não estava dando certo, então foi criado um novo organismo para substituir a Liga das Nações. E isso aconteceu na Conferência de Alta. O vestibular pode cobrar essa associação. Conferência de Alta com a criação da ONU. E agora nós temos, depois do fim da guerra, a Conferência de Potsdam, que é a conferência talvez mais importante pós Segunda Guerra Mundial. Você vai ter a formalização das 4 zonas de ocupações da Alemanha, ou seja, a Alemanha vai ser dividida em 4 zonas de ocupação militar. Vai ser ocupada pela União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. A Alemanha foi considerada novamente culpada pela guerra, e a Alemanha basicamente assinou um termo de paz, um termo de armistício, sendo imposto uma indenização de 20 bilhões a ser paga. Evidentemente que a Alemanha não tinha esse dinheiro naquele momento, a Alemanha já estava exausta do conflito militar. E a Alemanha vai pagar muito para basicamente pagar essa indenização até hoje. Algumas pessoas dizem que essa indenização não foi paga até hoje, juntando a indenização da Primeira e Segunda Guerra Mundial que a Alemanha foi estipulada a pagar. E vai ser também criado o Tribunal de Nuremberg, que eu vou explicar lá na frente mais especificamente o que foi, mas foi basicamente um tribunal gigantesco para julgar os crimes nazistas. Aqui nós temos um mapa mostrando como ficou a ocupação do território alemão após a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui a União Soviética, que dominou a parte aqui norte-oriental da Alemanha, os Estados Unidos dominou a parte sul-oriental e as partes ocidentais foram dominadas pela Inglaterra e a França. Mas, pessoal, precisamente essa área aqui inglesa, essa área francesa, foi efetivamente dominada pelos Estados Unidos. Por quê? Porque a Inglaterra e a França estavam completamente despedaçadas, não tinham mais forças militares, não tinha como eles irem ocupar outro país. Então, basicamente, você tinha os Estados Unidos e a União Soviética dominando aqui a região da Alemanha, efetivamente. E, pessoal, é importante falar que Berlim, a capital da Alemanha, sofreu a mesma divisão interna. Ou seja, mesmo que Berlim tivesse localizada dentro da parte dos sovietes, você vai ter
há também divisão em 4 zonas de Berlim. Você vai ter essa mesma divisão aqui que está ocorrendo na Alemanha acontecendo dentro de Berlim, ou seja, a região norte-oriental de Berlim vai ser socialista, vai ser dominada pelos sovietes, e assim, o restante das regiões vai ser dominada pelos países aliados, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Mas, como eu falei para vocês, efetivamente pelos Estados Unidos, porque a França e a Inglaterra não tinham condições de ocupar o território germânico. E agora falando especificamente sobre o Tribunal de Nuremberg, você vai ter o julgamento dos crimes nazistas. Por quê? Porque eu expliquei para vocês, pessoal, em relação ao grande terror nazista, a grande questão ideológica que os nazistas propunham. Então os nazistas naquele momento eram pessoas muito maquiavélicas no sentido de eu posso fazer qualquer coisa para alcançar os meus objetivos. Então eles começaram a fazer diversos campos de concentração. Basicamente pegavam pessoas que eles consideravam entraves na sociedade, principalmente judeus. Pegavam também homossexuais, eslavos, pegavam negros e colocavam nesses campos de concentração para fazerem uso. Basicamente eles pegavam essas pessoas para servirem de cobaia. Eles faziam diversos experimentos científicos, eles testavam drogas, testavam armas com essas pessoas. Basicamente eles testaram diversas formas de matar diferente com esses prisioneiros, né? Esses prisioneiros que ficaram no território alemão. Ou seja, foi algo absurdo que aconteceu na história. Evidentemente que a repercussão mundial do Tribunal de Nuremberg foi muito importante. E até para vocês que querem fazer medicina, o Tribunal de Nuremberg foi muito importante também para definir algumas normas éticas, bioéticas da medicina. Porque naquele período muitos médicos, inclusive, se envolveram em experiências com cobaias humanas para testar diversas operações, diversos medicamentos, diversos tratamentos médicos possíveis. Pessoal, é importante decorar esse nome aqui, o Holocausto. O Holocausto vai ser basicamente essa perseguição que os nazistas promoveram em diversos grupos de etnias diferentes, de religiosidade diferente, com tendências sexuais diferentes. Ou seja, o Holocausto é a representação dessa perseguição mortal que os nazistas fizeram em relação a esses grupos que não eram os germânicos puros que Hitler tanto pregava. Como a Alemanha vai justificar essa ideia absurda? A Alemanha vai falar que essas pessoas, principalmente ciganos e judeus, eles são entraves para a criação de uma nação de seres superiores. Ou seja, aí já entra aquela questão da loucura alemã, aquela questão do pan-germanismo, aquela questão do homem superior germânico. Então você vai ter essa aberração acontecendo na história. Pessoal, aqui atrás está uma imagem dos prisioneiros desses campos de concentração liberados. Observem o estado de desnutrição imenso dessas pessoas. Olha a finura aqui do joelho desse homem. É uma coisa absurda realmente. Quando os prisioneiros basicamente começaram a sair dos campos de concentração, quando começou a ter invasão efetivamente do território alemão, os soldados aliados ficaram abestados com o que eles estavam vendo. Eles estavam vendo quase um apocalipse zumbi, de ver tantas pessoas nesse estado à beira da morte. Pessoal, agora falando especificamente sobre os campos de concentração, o campo mais importante de concentração que teve foi o campo de Auschwitz, que foi o maior campo, foi onde aconteceram as maiores atrocidades. E pessoal, uma coisa certamente irônica era que no campo de Auschwitz, onde muitas vezes você tinha um trabalho forçado desses prisioneiros, tinha a seguinte frase no portão de entrada: o trabalho liberta. Evidentemente que os alemães, principalmente os oficiais altos nazistas que geriam todo essas prisões, eles tinham um parafuso a menos na cabeça. Mas enfim, continuando. Pessoal, como eu falei para vocês, os presos eram obrigados a trabalhar nas indústrias. Você tinha condições muito insalubres, condições insustentáveis para a saúde humana. Você tinha uma péssima alimentação, você tinha o recebimento de torturas quase que diárias, e você tinha utilização como cobaias, então era uma coisa fora de mundo. E pessoal, também agora nomeando, pontuando aqui os outros grupos que eram perseguidos pelos
nazistas, nós tínhamos os homossexuais, os opositores políticos do regime nazista, pacifistas, porque evidentemente que a cultura nazista era uma cultura militarista e era uma cultura que basicamente pregava a guerra. Você tem os eslavos também como perseguidos e as testemunhas de Jeová. E agora, pessoal, falando sobre o que a guerra deixou para nós, qual foi o legado da guerra, quais foram as consequências diretas e indiretas que a Segunda Guerra Mundial deixou. A Segunda Guerra Mundial, evidentemente, foi muito mais devastadora que a Primeira. A Europa ficou dizimada, foi gasto um dinheiro absurdo para manutenção desse conflito. 413 bilhões de libra-ouro somando como um todo. Pessoal, evidentemente que naquele momento 1 bilhão já era muito mais do que 1 bilhão hoje. Essa quantidade de dinheiro foi absurda, absurda. É um dinheiro que poderia ser gasto em muita coisa produtiva, foi gasto para um conflito seguindo líderes fanáticos. Você vai ter muito mais mortes civis que militares, principalmente devido aos bombardeios aéreos indiscriminados. E aqui nós temos que ressaltar principalmente o caso da Alemanha. A Alemanha bombardeou todos os dias, desde o começo da Segunda Guerra Mundial até o final, a Inglaterra. Todos os dias por meio de bombardeios aéreos. Pessoal, a situação chegou a um ponto tão grave em que as crianças inglesas começaram a ser realocadas para a região do norte da Inglaterra, que era uma região que era menos atingida, para que existisse uma continuidade da raça inglesa. Ou seja, os ingleses foram quase dizimados do planeta também com essa guerra, com esse conflito. Você vai ter, evidentemente, destruição de enormes áreas industriais na Europa. E, pessoal, a Segunda Guerra Mundial vai marcar um ponto muito importante. Vai marcar a transição, literalmente, do maior centro industrial do mundo, que era a Europa, agora para os Estados Unidos e para a União Soviética. Por quê? Porque toda a indústria na Europa tinha sido dizimada. Você tinha a total perca da estrutura que a Europa tinha montado sobre muitos anos de desenvolvimento, de produtividade. Você vai ter a destruição de todas as indústrias quase que existiam na Europa. Por quê? Porque vai ser um massacre no continente europeu. Vão existir milhões de refugiados, deslocados, desabrigados circulando pela Europa. A Europa vai ficar realmente um caos total. Você vai ter a disseminação de fome porque tudo destruído, você não tinha nem mesmo alimento. Tinha um frio muito forte, a Europa evidentemente é um continente que faz muito frio na época do inverno. Você vai ter miséria muito grande porque não tinha dinheiro. E você vai ter diversas doenças disseminando, aproveitando dessa situação de desnutrição da população como um todo. E o mais importante, eu acho que talvez seja a parte psicológica do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você vai ter uma grande crise moral na Europa, vai ter uma sensação de vazio, você vai ter uma sensação de isso tudo foi pra nada, porque o conflito a princípio se iniciou a Alemanha contra a França e a Inglaterra, e você tem a Alemanha e a França e a Inglaterra destruídas quase totalmente. Então foi um conflito que você não entende mesmo porque houve a princípio, se os dois países agora estão destruídos. Houve desespero e total ausência de orientação. Evidentemente foi uma guerra muito mais pesada que a primeira. E com isso, evidentemente, você vai ter as pessoas que se beneficiam da guerra. Os Estados Unidos, nesse caso, se beneficiou muito. Por quê? Porque não houve uma frente de batalha em território americano nas duas guerras mundiais. Os Estados Unidos não sofreu destruição alguma, não perdeu estrutura industrial nenhuma. Os Estados Unidos só aumentou sua indústria produzindo no momento em que a Europa não estava produzindo. Os Estados Unidos teve apenas quase 500 mil de mortos, que era um número muito baixo em comparação à União Soviética, que teve 20 milhões de soldados não, pessoal, mas a população como um todo, principalmente civis, mortos pela invasão alemã. Eles até vão falar que a Segunda Guerra Mundial, todos os filmes apontam naquele heroísmo dos Estados Unidos, aquele heroísmo americano contra os nazistas, mas efetivamente quem ganhou a guerra contra os alemães foi a União Soviética. Eles até falam, né, que os Estados Unidos, que os aliados estavam vencendo a guerra em função de vidas soviéticas, né,
que vai até mesmo fazer uma grande propaganda do comunismo em relação ao capitalismo, né? Porque os países capitalistas efetivamente não venceram a batalha. Quem venceu foi o único país comunista do mundo, a única união comunista que existia no mundo, que era a União Soviética naquele momento. Os Estados Unidos vai ter um aumento gigantesco da produção agrícola industrial, porque ele vai ter que suprir aquela demanda que a Europa não podia mais suprir mundialmente. Os Estados Unidos vai ter um superávit de 11 bilhões de dólares entrando, evidentemente que lá é um dinheiro inimaginável no período, principalmente. E você vai ter o aumento das reservas mundiais de ouro. E basicamente, pessoal, como eu falo de reserva mundial de ouro, porque naquele momento você tinha o banco lastreando o dinheiro com ouro principalmente. É um padrão que era muito seguido na época. E os Estados Unidos naquele momento tinha 80% das reservas de ouro do mundo. Ou seja, você ter 80% do dinheiro do mundo é uma coisa incrível, uma coisa evidentemente muito impressionante. Até existia grande propaganda nos Estados Unidos, né, basicamente dizendo que a guerra foi algo benéfico para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi, porque eles só lucrou com a Segunda Guerra Mundial, com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial. Depois de uma guerra total, depois de quase um apocalipse, pode vir uma vida plena, né? Basicamente depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos agora ia começar a ser hegemônico diante do mundo. Os Estados Unidos ia começar a ditar as regras. A população americana ia realmente entrar no estado, né, de crescimento econômico gigantesco. Porém, nós tínhamos um inimigo no caminho. No caso, era a União Soviética. A União Soviética também emergiu como uma grande potência ao final da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética que efetivamente dominou os alemães, a União Soviética que saqueou Berlim, basicamente saqueou, é um termo muito antigo, muito rebuscado na época de Roma, né? Mas a União Soviética realmente invadiu Berlim, conseguiu colocar o exército alemão de joelhos e vai efetivamente vencer a guerra, vai ser a União Soviética. Mas a União Soviética, ela tinha saído também muito bem desse conflito. Apesar de ter perdido 20 milhões de homens, a União Soviética aumentaram muito território. Por quê? Porque anexou os países bálticos, anexou diversos países do leste europeu que a Alemanha nazista tinha dominado. Também vai pegar a região da Manchúria, vai pegar regiões da China, a Coreia, ou seja, a União Soviética vai quase ocupar o hemisfério inteiro do mundo. E, além disso, essa desesperança pós-guerra, você tem a noção de que o capitalismo, basicamente, foi um precursor, foi um fator muito importante, precursor da Segunda Guerra Mundial, vai fazer uma revolução socialista ser muito atraente. Aquela coisa ideológica, aquela coisa de igualdade, aquela coisa de fraternidade. Então você vai ter, basicamente, uma tendência muito socialista no mundo naquele momento. Então, diversos países do mundo, realmente, você tinha movimentos socialistas, comunistas muito fortes. E você vai ter, basicamente, o início dessa ascensão dessas superpotências naquele momento, Estados Unidos e União Soviética, que ia desembocar para um conflito que ia ser mais duradouro, um conflito não tão intenso, ia ser muito mais um conflito político, ideológico, econômico entre os Estados Unidos e a União Soviética, que ia se desembocar na chamada Guerra Fria. E aqui talvez seja importante ressaltar algo mais específico sobre a criação da ONU. A criação da ONU, como eu falei para vocês em slides passados, foi criada pela Conferência de Alta. A ONU vai ter uma sede em Nova York, evidentemente que já mostra ali a influência americana nesse órgão que era para ser internacional. E o objetivo básico da ONU é manter a paz e a segurança internacional para que nenhum conflito tão sangrento como esse exista novamente. A ONU cumpriu seu papel? Pessoal, eu não vou entrar em mérito político aqui, mas a ONU efetivamente é um órgão bem competente para conseguir resolver conflitos no mundo. Como vocês podem ver em relação à Coreia do Norte hoje, vocês podem ver em relação à guerra da Síria, que dura anos e nunca houve uma resolução. Diversas guerras que existiram desde que a ONU foi criada, então não é um órgão muito efetivo. É um órgão efetivamente que você tem quase uma submissão dos países periféricos aos países tradicionalmente poderosos, que tem basicamente uma cadeira no Conselho de Segurança. Acho que vocês já ouviram muito isso em geografia. Esses 5 membros, que eles são permanentes, eles são membros vitalícios, entre aspas, ali do Conselho de Segurança, eles têm direito a veto a qualquer ação que a ONU possa tomar. E esses membros
nós temos Estados Unidos, União Soviética na época, agora é a Rússia, você tem a França, a Inglaterra e a China. Basicamente você tem 3 países capitalistas liberais, Estados Unidos, França e Inglaterra, e 2 países comunistas socialistas, ou seja, evidentemente que são países que têm ideologias antagônicas, ou seja, se um deles vetar, você não tem ação da ONU, então você nunca vai ter ação da ONU, porque basicamente o que é bom para um é sempre ruim para outro e vice-versa, pelo menos naquele momento. Mas até hoje é assim porque existe uma certa rivalidade, mas enfim, a ONU vai ter uma eficácia muito limitada justamente por causa desse choque de interesses.